O Ceará cada vez mais forte avança na saúde, com a ampliação do tratamento contra o câncer e a implantação do serviço de politrauma 24 horas no interior do estado. E o Hospital da UES, o maior do estado, está sendo concluído. Governo do Ceará. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um capítulo aqui do Focus Colóquio. Eu sou Gabriel Amora, estou aqui na presença de Augusto Lessa. Vamos conversar hoje sobre cinema, literatura, cultura de modo geral, porque sim, cultura é política, correto? Também. Augusto Lessa é professor, educador, coordenador aqui da Casa de Vovó Dedé, cineasta também. Sim, também. O que é que o senhor não fez, na verdade, não é? Tem um bocado de coisa para fazer, para fazer ainda que eu não fiz, mas eu prefiro não fazer. Pois aproveitando o gancho, eu tenho muitos amigos que são admiradores do senhor. Agora diga para o nosso público o porquê, o que é que o senhor fez aqui? Eu primeiro estou surpreso com esse número de admiradores. Em 1951 eu vim para cá, para esse planeta. Não sei como nem porquê, e nessa vida, durante 73 anos, eu tenho trabalhado, tenho pagado meus boletos, tenho pagado todas as minhas coisas, tenho pagado os preços pelos próprios sentimentos meus e pela minha própria vida, com a minha atitude pessoal, com as minhas atitudes pessoais. Eu não fiz nenhum plano de voo, eu não sei especificar absolutamente como é que eu cheguei aqui, não tenho a menor ideia, não foi nenhum projeto. O senhor fala exatamente como qualquer kryptoniano. Não sabe como é que chegou aqui nesse planeta. Não tenho ideia. Mas o que o senhor sabe fazer é trabalhar com cultura. Com cultura, não é? Sempre, desde o senhor sempre escreveu. Desde o primeiro momento. A exceção do que era necessário para a geração dos anos 60, Sim. Quando você completasse 17 anos, 16, 17, 18 anos, você ia para uma faculdade. Aquilo era uma cobrança que a família fazia sobre... Nós éramos 4 filhos, perdi um irmão há pouco tempo, e nós tínhamos, além da necessidade de mercado, de você ter um diploma e um título, médico, engenheiro, advogado, não sei o que e tal. Meus irmãos, uma foi ser médica, o outro foi ser engenheiro, o outro também. E eu falei, poxa, eu não tinha nada na minha cabeça, eu não tinha absolutamente nada, não me vinha a ideia de nada, a não ser alguma coisa ligada à arte. Mas era um tempo muito difícil, os anos 60 foram dificílimos, e os 70 também. Aliás, todo o tempo é muito difícil, mas aqueles especialmente difíceis. E eu não tinha um plano de voo. E o mais assim, parecido com o que eu gostava, porque envolvia a questão de direito, da filosofia do direito romano, que havia essa cadeira, não sei mais se existe. Eu fui fazer direito, única e exclusivamente para dar um diploma à minha mãe e ver se eu sargava meu pé e eu poderia fazer as coisas que eu gostaria de fazer, que era não sei o que com arte. E as coisas foram ocorrendo, eu fui forçando algumas barras também, as coisas foram acontecendo, e eu me vi jogado no meio da arte, da cultura, e foi essa a minha história até agora, estar envolvido com tudo isso. E o senhor passou a se envolver com a cultura antes da faculdade ou depois? Porque a faculdade, enfim, expande as ideias, mesmo que seja algum curso que não tem nenhuma relação com a cultura. Sim. Né? Você lê muito, você estuda muito, e acontece que você vai, quando você está cansado, você vai procurar outras leituras, outros universos, não é? Isso aconteceu com o senhor? Aconteceu no primeiro momento, né? Porque eu sou filho de uma família paraibana, nascido do interior da Paraíba, de uma cidade chamada Pombal. Minha mãe era diretora do colégio, do ginásio da cidade, do colégio, e meu pai era o gerente da fábrica. Minha avó era uma daquelas cabeças daquele período ainda pós-engenho, né? Quando a usina vem, e Lins do Rego mostra isso muito bem na sua literatura. E minha avó era uma espécie de dona da cidade, chefe político, uma mulher musicista.
Aí tinha um lado oposto, porque era uma mulher que tinha até Paris na história, estudou, tocava qualquer instrumento, e eu fui o primeiro neto, o primeiro filho, o primeiro neto, Sim. o primeiro sobrinho de todo mundo. Isso é um peso muito grande. E numa cidade do interior da Paraíba, ser filho de pessoas que tinham uma certa ingerência na vida social e econômica da cidade era um peso ainda maior. E nascer no interior da Paraíba e ser branco, com olho claro e muito louro, era muito mais complicado. Talvez as pessoas possam até ver isso de uma maneira, né, com essa coisa preconceituosa de ver. Para mim foi uma coisa muito complicada. Muito complicada. Ser branco, do olho claro, e ter cabelo louro e ser filho de gente que hoje podia ser gente rica. Qualquer pessoa hoje em dia que tem um carro, qualquer coisa, é considerada gente rica. Para mim era muito complicado, porque eu não queria nada daquilo. Eu não queria nada daquela... Nenhum papo com aquelas histórias de fama, de aplauso, de coisa nenhuma. Eu não queria nada com aquilo. Eu queria estar na minha. Eu gostava muito quando eu ia para a fazenda da minha avó, chamada Santo Amaro, que era vizinha à fazenda dos Lins do Rego, e eu podia... à tarde, as pessoas iam até os camponeses que trabalhavam para ela, naquela mão de obra ainda escrava, sim, havia um preconceito terrível com aquela relação de dono de fazenda e colonizados ali no entorno. Havia um preconceito tremendo. E eu ia para lá quando, à tarde, ia uma espécie de tomar a bênção da dona da fazenda, meio que... pedir perdão por estar vivo, né? E aqueles camponeses todos iam para lá, aquele pessoal que trabalhava, os moradores da fazenda, que na realidade trabalhavam praticamente de graça para ela, para a nossa família, e eles iam tocar sanfona, triângulo, essa coisa toda e tal. Então minha avó me puxava e dizia: não, esse negócio não é para você, não. Você vai lá, ela tinha um piano quarto de cauda dentro da casa. E eu ia ouvir Brahms com 2, 3, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. E aquilo me afetava positivamente, por um lado, mas eu não sei, até hoje eu não tenho a menor ideia. Eu tive um papo, é muito longo isso, mas eu tive um papo uma vez com uma pessoa que me deixa muita saudade, foi uma grande perda para o Brasil, que foi o Contato Caligares, e ele achou interessantíssimo essa coisa da minha angústia pelo fato de... Não é uma rebeldia pela minha condição, mas o meu incômodo com aquela condição. Eu não gostava de ser aquilo, eu não gostava de ser branco, eu não gostava de ter cabelo. E eu, por coincidência, rapidamente, que é muito importante para uma explicação, talvez até do porquê eu esteja aqui, eu tive um irmão, meu primeiro irmão não foi meu irmão de sangue, foi o filho da lavadeira, que havia a figura da lavadeira, que era aquela pessoa que morava na casa. E ela era uma negra, uma preta, chamada Maria Félix, e ela teve um filho no mesmo dia que eu nasci, chamado Hugo, ou conhecido como Nego Hugo. Então, foi meu primeiro irmão. E eu foi o meu primeiro e verdadeiro irmão, aquele que eu aprendi a amar. Ele sabia nadar, eu não sabia. Ele sabia andar no meio do mato, eu não sabia. Eu andava com as roupas muito complicadas, muito esquisitas. Ele andava praticamente com aquele calção, com o pé no chão. E era meu herói, porque ele fazia tudo que eu não sabia fazer. Ele sabia tudo que eu queria fazer, que eu gostaria de fazer, ele sabia fazer, eu não sabia. Eu era um incompetente, eu só sabia ler livro para ele à noite. Eu não dormia na mesma cama, porque ele era meu irmão. A minha mãe e meu pai eram absolutamente liberais e abertos. Liberais não gosto dessa palavra. Eram absolutamente humanos. E o Nego Hugo era meu irmão mesmo. Sim. E eu nunca prestei atenção, né? O que vocês liam juntos? Você lia para ele? Lia. Meu pai me deu um maior presente que eu ganhei em toda a minha vida, que foi a coleção de 18 volumes do Tesouro da Juventude. Então, eu vivi dentro do Tesouro da Juventude. Seria meu WhatsApp de hoje, seria o celular, seria o aparelho celular. Só que eu não ia buscar nem namoradinha, nem namoradinho. Hoje em dia tem que falar as duas coisas, né? Porque não pode a pessoa. Então, havia no Tesouro da Juventude, que era uma coletânea
composta por 18 volumes. Era uma aventura maluca. Aos 5, 6 anos, eu já sabia tudo sobre a Revolução Francesa, o básico. Sobre aquilo tudo, estudava pra caramba no colégio. Minha mãe era diretora, muito rígida, e eu também gostava da coisa. Eu não gostava de estudar coisa ortodoxa, assim. A matemática que o professor passava, não gostava. O português, não gostava. Ou a história, não gostava. Então, eu corria para o Tesouro da Juventude, e o Nego dividia comigo, à noite, as histórias. Então, havia o livro dos contos, o livro das aventuras, o livro da medicina, e cada coisa daquela. O livro da filosofia. Com 7, 8 anos, já falava sobre Kant. E não tinha a menor ideia de que aquilo era uma coisa muito complicada. Mas eu já tinha uma certa noção em função desse presente, que é uma faca de 2 gumes que meu pai me deu. Mas foi o meu Windows, ele e o Cine Lux, né? Então o Nego Hugo ficava ali comigo, era meu irmão, e só quando a gente saía do nosso nicho de irmandade dentro de casa, que a gente ia para a rua, ia para a praça, as pessoas comentavam: poxa, o filho da dona Clesilde e esse negrinho. Então aquilo era uma coisa que me machucava pra caramba. E tinha um cinema, o Cine Lux, e o Nego Hugo não gostava de sapato, não gostava de sandália, não gostava de nada. Ele ia para o cinema descalço. Comigo. Então eu vinha me revoltar muito com isso depois. Eu não tinha noção de que as pessoas só deixavam o Nego Hugo entrar no cinema ou fazer alguma coisa porque estava comigo, e eu era filho da dona Clesilde e era filho do seu Lessa. Então isso me deixou futuramente. Claro, depois que o senhor refletiu. Isso que o Caligares achou que a complicação estaria por aí. Porque eu era absolutamente inocente na história. Claro, né? muito jovem, criança. E eu falei: mas por que eu posso e ele não pode? E vocês, o que é que vocês assistiram juntos? Nós assistimos... Como era o nome do cinema mesmo? O Cine Lux, do seu Afonso. Era um cinema fabuloso. Bonito. Porque ele não era muito... Para mim era lindo. Sim. É assim meio aquela coisa do Cinema Paradiso, quando acho que era o Totó, né? O Totó volta para o enterro, do enterro do Alfredo, e ele vê que tudo é diminuto. Para mim era uma coisa monstruosa. Então, eu não quero nunca ver nem onde é que ficava o Cine Lux, porque o Cine Lux, na minha cabeça, era maior na minha memória, muito maior do que o Cine São Luís. Então, o que é que vocês assistiram lá? Nós assistimos desde Tarzan, As Aventuras de Tarzan, porque o papai era viciado em cinema, então eu ia com ele todas as noites. Então, foi meu primeiro assim, impacto visual com o cinema. Minha paixão foi até a adolescência, foi realmente a tela. É muito difícil você se conectar com o cinema se não tiver um empurrão de alguma figura. Papai. Não é? Porque hoje em dia a gente está com o celular, TikTok, né? Isso chama muito a nossa atenção, né? Essa babá eletrônica aqui, fica com a gente o tempo todo. Para você ir no cinema, por exemplo, teve uma atriz, não vou nem citar o nome da jovem, ela disse: não, se o filme tiver mais de 1h30, detalhe, ela é atriz, eu nem assisto. Porque provavelmente ela não... Enfim, ela deve estar acostumada a assistir séries, sabe? A cochilar, então, acordar e ver o filme. Segundos pois é. Do Como é que você diz isso, né? E tal. E aí, se você não tiver essa figura, eu acredito, como você teve com o seu pai, fica muito mais difícil. Era meu pai. Muito mais difícil. Meu pai era interessante porque a programação do Cine Lux, aí é que está o diferencial realmente. Isso aí não é uma impressão, não é uma questão de imaginação. O seu Afonso era um homem que tinha muita posse, e o seu Afonso ia a Recife e ele pegava os maiores lançamentos, por exemplo, O Manto Sagrado, que foi um filme que marcou história no cinema, Os 10 Mandamentos, do Cecil B. DeMille. Ele ia e exibia em São Paulo. Para você ter uma ideia, na Semana Santa, onde só exibiam filmes de cunho religioso, ele ia a Recife, ele exibia antes de Recife, antes de Fortaleza, ele exibia filmes, ou seja, eu tive contato com todo esse mundo hollywoodiano, e até mesmo o cinema internacional. Ele trouxe, eu lembro que ele, num determinado momento, ele trazia filmes já que eram chamados filmes pesados, era aquele filme que não era para criança, né? Filme denso. Filme denso. E era um filme proibido até 18 anos.
Mas não havia nudez. O sexo era falado, ou os grandes problemas eram falados de uma maneira muito amenizada, muito cheia de metáforas. Então eu não entendia aquilo. Mas os filmes já continham violência. Continham violência, É. mas era aquela violência de uma violência muito bobinha. Sim. Era o revólver que o artista disparava com aquele barulho ainda muito grande. Hoje a gente sabe que o tiro, né, a gente está muito acostumado agora com o barulho de um tiro de verdade. Não somente aqui no entorno, mas no entorno de todo o mundo inteiro está violento. A gente está acostumado com o som infelizmente acostumou-se com o som do barulho da bala, da bomba, da explosão. Naquela época era tudo fake. Uma bala sair do revólver do Roy Rogers, por exemplo, era uma bala bonita, bum, era um negócio. Mas era uma violência muito velada. O sangue era uma mixaria, uma bobagemzinha, qualquer tiro matava um e tal. Mas o cinema norte-americano, ele se apega muito a isso, porque um filme de guerra tem excesso de sangue, de violência. Tudo bem, censura 14 anos, 16 anos, mas se tem nudez, aí eles colocam censura 18 anos. 18 anos. Então você pode matar todo mundo no seu filme, mas não pode aparecer um casal se amando. Não há problema. Não há problema. E é uma coisa muito cretina, Total. do Ocidente de um modo geral. Esse pudor esse pudor milenar, esse desrespeito ao seu corpo em relação à nudez, coisa que hoje a gente tem que falar indígenas, né? Coisa que os nossos indígenas, ou qualquer pessoa que tenha um mínimo de senso, sabe que um corpo é uma coisa bacana, porque é dentro dele que está a minha história toda. Eu tenho que me vestir todo e tal. Então, essa liberdade para com a nudez e para com a sexualidade, que tem uma influência judaico-cristã muito grande, muito forte, ela sempre foi contida. Principalmente quando eu era menino, nos anos 50, 1956, 57, 58. Quer dizer, você vê uma perna, um tornozelo, um braço, não era um negócio terrível, mas eu também não sabia nem o que era aquilo, não tinha essa aventura sexual, seria para depois, nunca havia essa forçação de barra. Mas eu vi filmes impróprios até 18 anos, porque eu não sabia o que estava se passando. E o seu Afonso dizia, não, e liberava, pode entrar. Ali, não tem nada. Tem um assento vazio ali. Perdão. E teve um outro fator muito importante, porque assistindo a filmes muito adultos, eram todos eles legendados, não havia filme dublado. Não existia isso. Então, era uma coisa muito pedagógica também, o cinema dos anos 50. Para aquela geração de 50, era uma coisa muito pedagógica, porque por mais que você fosse fã de séries, do Tarzan, do Flash Gordon, você tinha que assistir, com 7, 8 anos de idade, você tinha que assistir o filme legendado. Hoje, cara de 20 e poucos anos, se o filme não for dublado, ele não assiste. Né? Eu cresci dessa forma. Eu sou leitor de quadrinhos, então quando eu achava chato os diálogos dos balões, eu folheava para ver a pancadaria, a ação. E aí, só depois, numa segunda leitura, eu passava a ler os diálogos para entender o porquê que eles estavam caindo na porrada. Eu fazia isso com cinema também, porque os meus pais consumiam filmes legendados, eu não entendia nada. Numa segunda visita, nossa, o filme melhorava muito para mim. Isso facilitou muita coisa para essa geração, facilitou a audição, o enriquecimento da audição para um outro idioma. Eu lembro que assisti Hamlet em russo, e eu ouvia aquele som, achava bonito aquele som, e tinha que ler o letreiro. Então, um garoto de 7 anos, 6 anos, 5 anos que fosse, ele tinha no mínimo, ou ele não via nada, simplesmente ele via as imagens e criava a sua própria história, sua própria narrativa, ou ele tinha que ler, e a maioria lia. A maioria lia porque a gente saiu. O grande divertimento era sair do cinema, juntar a turma na calçada e trocar aquela ideia. E trocar ideia. E ainda tinha os álbuns de figurinha, que eram, quando o filme era suntuoso, como Os 10 Mandamentos, como eu já falei, e Ben-Hur, e outras coisas mais.
o álbum era editado, a gente colava. Você viu Ben-Hur no cinema? Eu vi Ben-Hur no cinema. Rapaz, deve ter sido... Em 1960 foi assim, eu passei uma sexta e um sábado sem dormir, eu acordando com pesadelo, porque eu não via a hora de começar aquilo. Olha. E a gente tinha intervalo, o filme era tão longo, né? É. Que havia um intervalo. A cada 1h30, 2 horas, havia uma paradinha, 10 minutos. Fumar na época era absolutamente comum. As pessoas iam no banheiro, aí fumavam um cigarro. Depois voltava e assistia as outras 2 horas, das 4 horas do Ben-Hur. A música do Ben-Hur é maravilhosa. É fantástica. Né? O Ben-Hur todo, inclusive com o roteiro do Gore Vidal, não podia ser. A interpretação do Charlton Heston, que é... Pois é. E eu não sei se você sabe, eu acho que, não sei se é lenda, o Gore Vidal disse que quando foi fazer... pediram um roteiro para ele, né? Foi o William Wyler, não me lembro que é o diretor, agora não estou. Eu confundo muito o Wyler com o Wyler. E o Gore Vidal, roteirista, aquela relação do Charlton Heston com o menino, o nome dele agora não me ocorre, mas do Messala com o Ben-Hur, sim. Ele homossexualizou de uma maneira tal, ele erotizou a coisa, que você, vendo depois, você vê que o Gore Vidal fez de propósito. E ele, o Charlton Heston era um machista, republicano, inclusive presidente de uma instituição norte-americana, que é aquele negócio do rifle, ele foi presidente durante vários anos, e era um homem pacífico. Era um homem bom, era um homem generoso, não tinha nada, mesmo sendo um conservador, mesmo sendo uma pessoa dura e tal, tudo mais, ele não era uma pessoa ruim. As pessoas que me falaram dele... Tanto que ele trabalhou na franquia do Planeta dos Macacos, sim, que é super expansivo, ele era, não como todo americano, ele era americano, sim, americano mesmo, o centro do mundo. Mas ele era um homem generoso, mas ele jamais faria um papel que tivesse alguma conotação homossexual. Daí o Gore Vidal dá, na primeira versão, nessa versão de 58, 59, ele dá essa ambiguidade à relação entre o... Que, na verdade, torna, inclusive, a traição ainda mais... mais impactante. Mais verídica. Pois Por que de repente, esse ódio tão grande do Messala pelo Ben-Hur? Pelo coitado do Ben-Hur. Só porque cai uma telha? Conversa mole. Eles trocam uma ideia ali tomando um vinho e começa a discussão, né? Na verdade, então, o Gore Vidal, percebendo essa coisa do romance, ele assumidamente homossexual, ele jogaria isso, ele diz, olha, não conta isso para o Charlton Heston não, porque ele não vai fazer o papel. Vai gostar. E ele desempenhou brilhantemente, eu acho que sem saber. Vamos aproveitar que a gente está pegando essa pauta de roteiro, né? E roteiro e adaptação, pegar a adaptação literária. Você assistiu Tarzan. Tarzan vem das páginas, não é? As pessoas pensam que Tarzan vem da Disney. Tarzan vem da África, cretina, criada pelo Burroughs, mas que a gente amava, né? E não pode jogar pedra, porque o Weiss Miller foi um dos meus grandes heróis. E a criação do Tarzan foi fantástica, a adaptação. O criador do Conan também, ele era super conservador. Como era o nome dele, o criador do Conan? Não lembro agora. Era o Howard. Era o Howard. Sim. Mas aí, que livro que o senhor leu? E depois o senhor foi assistir o filme e o senhor ficou assim, maravilhado. Eu tenho um exemplo aqui que a gente pode mostrar, do Vidas Secas, né? Uma adaptação que é primorosa da obra do Graciliano Ramos, não é? Filme que passou no Festival de Cannes, inclusive. Para mim está sendo uma surpresa muito grande, porque, como eu sempre imagino essa coisa da adaptação, só existem 2 filmes, apesar de respeitar muitas outras adaptações, mas só existem 2 livros e 2 filmes que, para mim, eu faço uma reverência muito grande, que é o Vidas Secas. O Vidas Secas é uma adaptação absolutamente, eu acho que é do Nelson, Nelson Pereira, né? Eu acho que o Nelson encarnou no Graciliano uma coisa, porque o filme é absoluto, e o outro é A Morte em Veneza, do Thomas Mann, feita pelo Visconti. Eu não conheço uma adaptação
tão fiel a um livro. Eu não conheço um livro que depois você possa dizer eu absorvi tudo que eu absorvi no livro. Claro que são duas linguagens bem diferentes, a gente não pode confundir, porque o filme é adaptado. Eu já li A Morte em Veneza, não. Porque o filme, ali, o Visconti cai do cavalo quando ele faz O Estrangeiro, do Camus. É horrível o filme, muito ruim a adaptação, mas há coisas muito boas, né? Inclusive para não ficar tão nas antigas, a turma não ficar, né, dando stop no celular. Eu gosto muito eu li e acho bacana, acho que ainda vai ser reconhecido como uma boa obra. Essa obra de J.K. Rowling do Harry Potter, eu acho muito boa, tanto o livro quanto a adaptação cinematográfica, eu acho fantástico. Eu acho que se popularizou também, nós podemos colocar a segunda imagem, teve um grande boom das adaptações de universos de fantasia, né? Sim. Acho que O Senhor dos Anéis... Esse aí eu tirei um final de semana inteiro para ficar em casa, botei um monte de coisa no apartamento e falei, bom, eu vou fazer uma maratona. Maratona, como chama, né? Maratona. Acho que o caso do Senhor dos Anéis... é fantástico. É maravilhoso, os 3 filmes, né? A maratona. Mas eu acho que O Senhor dos Anéis ele tem um negócio que ele acaba melhorando o material de origem, o material base, que é o livro. Essa é a minha opinião, não sei o que o senhor... Eu concordo com você, porque além de ser muito denso, o livro é muito pesado, muito denso, é preciso muito amor e muita paciência para ler O Senhor dos Anéis. O filme traz uma leveza que o livro não tem. É um inglês muito bacana, muito rebuscado, muito cheio de... É uma fantasia, realmente é uma coisa quase que erudita. Eu não vou até tirar esse quase, eu acho muito erudito. E eu acho que o diretor, ou os diretores, quando trabalharam nessa adaptação cinematográfica, eles foram muito fiéis e eles conseguiram transmitir. Eu acho que aquilo é um grande roteirão mesmo. Um grande roteirão. É uma adaptação belíssima, brilhante e muito mais produtiva em termos de contato cultural do que o livro. O livro eu acho muito bom e tudo, é importante, é bacana ler, mas eu acho que o filme consegue ser melhor. Sei que o senhor falou, a família do autor, do Tolkien, detesta os filmes, renegam os filmes. Porque tem aquela tradição britânica, eles são muito conservadores. Mas é justamente porque eu acho que a adaptação cinematográfica tornou O Senhor dos Anéis algo muito popular. E, como você falou, a obra original é muito erudita. E eu acredito que a própria é muito erudita. E o próprio Tolkien talvez não tivesse gostado também, porque ele sempre olhou muito assim para o passado dele britânico e para os colegas dele britânico, né? Dickens e Virginia Woolf e a turma o Isherwood, do Christopher Isherwood, aquela turma toda, e ele queria uma obra para a posteridade, uma obra literária para a posteridade. Ela está na posteridade, não resta a menor dúvida, mas ele certamente ficaria chateado com o filme, mas eu acho que o filme é mais, culturalmente ele é mais produtivo do que o livro. O livro fica na estante para aquele que gostar mesmo. Eu não colocaria ele numa lista minha para a turma. Olha, então, O Senhor dos Anéis ele é um caso de que o filme é melhor do que o livro. Eu acho que sim. O senhor tem outra memória parecida em relação a isso? Que o senhor assistiu o filme, rapaz, eu preciso ler o livro agora. Aí quando você leu, putz, não é tão legal assim. Não, porque geralmente eu tive um preconceito, sempre tenho um preconceito. Esse preconceito eu carrego muito comigo. Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de negócio de filme adaptado, de roteiro adaptado, porque eu sei que são duas línguas diferentes, que são duas coisas diferentes. E esse tipo de comparação eu nunca gostei de fazer. Sim. Eu sempre entendi que a obra literária, e tomando como exemplo aquele que eu acho que é o mais fiel, porque consegue, com o título de uma obra, no caso da Morte em Veneza, no Quarto Visconti, numa obra ele consegue ir visitar todo o universo do Thomas Mann, que não é fácil. Não é fácil. Esse certo, não é desprezo, mas essa certa indiferença
principalmente aqui no Brasil, para com a obra do Thomas Mann. As pessoas sabem muito bem dizer o nome. Todo mundo decora a Montanha Mágica, decora não sei o quê, BBB, e diz que leu Thomas Mann. Não leu coisa nenhuma. Tem na estante, mas não leu. Thomas Mann é muito bem traduzido por Visconti, não somente... Se você assiste o Morte em Veneza e você vê que o barco do Assenbar, do barão Gustavo von Assenbar, interpretado pelo Dirk Bogarde, ele entra em Veneza, ele entra no Lido, com o nome da Esmeralda, que é personagem, que vem ser personagem do Dr. Fausto, é a prostituta que passa sífilis para o... Não me vem à cabeça agora. Eu estou pensando numa outra... Bom, mas tudo bem. Você vê que o Thomas Mann, que o Visconti, conhecia toda a obra do... A Morte em Veneza não é só a Morte em Veneza, lá dentro está também a Montanha Mágica, lá dentro também tem muito dos Buddenbrooks, quando aquela família polonesa, com a Silvana Mangano, fazendo a matriarca, com o Tádio, aquele belíssimo Bjorn Andersen. Você vê uma coisa dos Buddenbrooks, daquela coisa que o próprio Visconti vivia na pele, porque barão, como ele era, e metido com tinha sido do Partido Comunista, um homem com um nome tradicional na cultura italiana. Ele traz a obra inteira de Thomas Mann para a Morte em Veneza. Ele era um estudioso. Demais. Né? Um homem que ousa na Itália, que ousa dirigir Maria Callas, que ousa dirigir as grandes óperas, né? Ousava dirigir com brilhantismo tremendo. Os grandes maestros do mundo passaram pela mão do Visconti. Sim. As grandes sopranos do mundo, os grandes barítonos passaram pela mão do Visconti na montagem de óperas, né? Então, quando ele avalia, quando ele com Rocco e seus irmãos, que é uma coisa assim absolutamente enlouquecedora, como cinema, passando pelo o Leopardo, é muita audácia você adaptar o Leopardo para o cinema, e ele faz isso com um elenco absolutamente fantástico. Burt Lancaster, Cláudia Cardinale, Alain Delon, maravilhosamente belo e maravilhosamente ator, que era um dilema do Delon, era esse, era um homem tão bonito, ser um ator vigoroso. Ele não era um Marlon Brando, mas nem era um Glenn Gould, mas o Delon era um grande ator, sim. Em Rocco e seus irmãos, ele faz uma personagem fantástica. E eu vejo que no Morte em Veneza, essa adaptação que o Visconti faz, inclusive mexendo na obra, tirando o escritor do Thomas Mann, o Assenbar é o escritor no livro. Já ele se dá o direito de transformar ele no Gustavo Mahler, né? Gustavo Assenbar passa a ser um maestro. Já é também uma alusão ao futuro do Dr. Fausto, né? Então, eu tenho muito receio dessa avaliação. Eu vou ler o livro porque eu vi o filme, eu vou ver o filme porque li o livro. Não, eu tenho muito medo. Eu tenho um certo pudor às vezes eu tenho um certo preconceito, um certo medo, porque são duas coisas. A não ser que eu vá com aquele olhar que eu procuro ver sempre, que é o do avaliador do filme, o assistente do filme. Mas o roteirista que pega um livro, um clássico, ou então um lançamento, que seja, é um trabalho muito complicado. Você pegar aquela história, aquela narrativa e transformar em imagem, né? O roteirista está transformando em texto, e aí o diretor vai e transforma. Mas muitos diretores também são roteiristas. Então, acho que também, se a gente for pegar a categoria do Oscar de melhor roteiro adaptado, se você for pegar os 5 indicados, a grande maioria, ou então todos, são norte-americanos. Sim. Então, é muito simples. Você assiste o filme, vá na Amazon, na loja, tá todo mundo comprando o livro.
Tá todo mundo. Aqui no Brasil tem aquele negócio que me incomoda muito de colocar o adesivo na capa do livro que baseia o livro que inspirou o filme. Exatamente, cara. Se eu chegar numa livraria agora e for comprar um livro que eu quero, por exemplo, se eu fosse comprar, eu tenho tudo, mas se eu supor aqui que eu fosse comprar Morte em Veneza, do Thomas Mann, ou fosse comprar qualquer que eu vejo uma fotografia, um fotograma do filme na capa, eu não compro. Não compra. Não compro. Eu não vou confundir as coisas. Cinema é cinema, literatura é literatura. Nós podemos saber disso muito bem quando a gente sabe que gente como Hemingway, como Steinbeck, como meu Deus, foram roteiristas de cinema, né? Prêmios Nobel foram roteiristas de cinema. Eu acredito que a grande produção dos anos 40 vem de grandes escritores que Hollywood pagava. O próprio Scott Fitzgerald. Fitzgerald foi roteirista de cinema e ganhou, e era uma maneira que tinha. Porque, infelizmente, ser escritor, é como eu estava dizendo para os meus meninos aqui, quando a gente vai bater um papo sobre literatura, a gente tem que conhecer livro do começo ao fim, não é somente escrever. Eu vim aqui para ter aula, tenho muito medo dessa história de dar aula de literatura. Ninguém ensina ninguém a escrever, é impossível ensinar alguém a escrever. Eu posso ensinar alguém a alguma regra gramatical, alguma coisa, mas como ter referências. Ter uma referência, isso, tentar uma consultoria, sabe? Mas como é que eu vou ensinar alguém a pensar e a criar uma personagem? A gente pode, pela idade, pelo tempo de vida que eu tive, pelo tempo de leitura que eu tenho, eu posso dar um amparo e dar uma sugestão. O que tal? Um dia desse a gente fez um exercício muito bacana aqui. Estava com a turma e eu peguei uma simples frase. Era uma coisa simples, assim como: o homem entrou no bar chorando. Pronto. Eu botei só essa frase. Aí começamos a divagar em cima da frase. A primeira: um homem entrou no bar chorando. E como era esse homem? Então, que idade ele tinha? Então a gente começou, através dessa frase, terminamos escrevendo um conto. Os meninos, eles terminaram escrevendo um conto. Como era esse homem? Como era esse bar? Por que ele entrou chorando? O que ele tinha? Aí, então, havia as contradições. Um disse: não, eu acho que era um velho. Outro dizia: não, acho que era um rapazinho que estava chorando. Então, fomos definir a personagem. Através desse exercício, foi muito gostoso. E a gente vai continuar a partir de janeiro, porque agora a coisa está pegando mais firme, a gente tem muita coisa que fazer, muita mesmo. Através de uma frasezinha, a gente construiu, eles construíram. Eu fui só cortando uma coisinha, eu fui sendo o continuista do, referindo ao cinema, do conto. Porque o homem, de repente, tinha 40 anos, de repente tinha 20. Aí como é que o homem, aliás, tinha 17, ele poderia ter 17 anos, mas como é que um garoto de 17 anos pode entrar num bar? É proibido, ele não pode beber. Então, você tem que puxar por essa coisa da criatividade, no sentido de botar o pé no chão também, né? De botar o pé no chão em relação à realidade, porque o escritor, é isso que eu gostaria que eles entendessem. O escritor não pode ser esse crime que se comete, principalmente na literatura brasileira, que é um país muito pobre, muito pobre. Não é que essa história de para cima de mim, que isso não cola, não vem com fórmula, nem com conversa mole, mas é um país pobre, paupérrimo. E enquanto ele viver nesse ambiente cultural que ele vive, ele vai continuar sendo muito pobre, muito pobre. Então, nessa pobreza que a gente está, a literatura, assim como todas as outras artes, todos os outros artistas precisam ser amparados no sentido de que eles precisam trabalhar, que a arte é um trabalho também, e eu preciso lucrar com o meu trabalho para que eu possa escrever melhor lá na frente. Eu não posso passar o dia todinho num banco, com todo respeito aos bancários, escrevendo um poeminha aqui ou uma coisinha ali, e atendendo clientes, e ir por 8 horas da noite, 7 horas da noite, depois que eu e a minha família, seja lá de que origem for, mulher, homem, gato, cachorro, papagaio, não sei, e depois disso tudo, eu me sentar e começar a escrever um romance. Vai sair uma porcaria. Porque se você não trabalhou numa frase 3 dias seguidos, ou numa palavra,
Às vezes uma palavra passa uma semana para chegar, porque vento é diferente de brisa. Sabe, se eu digo que a minha amada entrou e o vento roçou o seu cabelo, vento não roça cabelo de ninguém, vento assanha cabelo. Quem roça cabelo e cria uma certa ternura na imagem é uma brisa. Então, a briga com a palavra, ela tem que ser cotidiana. E eu não posso escrever bem se eu não escrevo todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Eu não me refiro somente a escrever a coisa artística, até mesmo o discurso político, o discurso empresarial, o texto empresarial. Nossa linguagem o nosso idioma é muito rico e a nossa linguagem está muito pobre. A gente está cheio de muletas. A palavra pegou, a palavra virou moda. Eu não tenho. Sabe, existe um jargão acadêmico absolutamente ultrapassado. Se você lê um contexto advocatício, jurídico, é de fazer pena. É de fazer pena porque é de uma pobreza imensa. Existe uma pompa que ninguém entende o que está escrito ali. Eu não assino nada de advogado nenhum, porque eu não entendo aquela linguagem. Lógico, eu entendo o que é, mas eu acho que, poxa, por que não populariza um pouco mais aquilo? Por que não é fugir? Pelo contrário, porque da maneira como ele é redigido, ele traz uma série de equívocos. Para uma pessoa humilde, como é que uma cidadã humilde vai ter acesso a um pequeno processo, a um pequeno parecer jurídico, se o cara já começa, meu nobre pré-claro amigo? Ora, pré-claro, sabe, pré-claro é um escambau. Então, não é por aí. Eu acho que a nossa a nossa língua, ela é como toda língua. Eu acredito que o tailandês, eu acredito que o filipino, a língua filipina, eu acredito que todo idioma é muito bonito. É muito bonito. Eu não conheço todos eles, mas é muito bonito, porque a gente tem Nobel Rabindranath Tagore, que é uma figura fantástica, escrevendo um indiano um dos primeiros a receber o Nobel, acho que foi em 1904, 5, 6, por aí. Mas é uma obra linda, é uma língua linda. Então, se eu leio a literatura japonesa, que está cada vez mais bonita, porque aquela língua, ela tem condição de passar o meu sentimento. Se ela passou o meu sentimento, se ela passou a minha esperança ou desesperança, o meu medo, o meu terror ou a minha alegria, ela é arte. Então, a minha língua, eu gosto muito mais da língua portuguesa, da língua brasileira, inclusive, também. São duas línguas bem diferentes, mas admiro todas elas. Então, eu acho que ela é muito rica, ela é riquíssima, ela tem e as pessoas falam coisas absolutamente... Tem uma palavra agora que anda voando no ar, as pessoas usam que é aleatório. E é uma coisa muito aleatória na minha cabeça, entender porque que aleatório virou sinônimo para... Tu se usa aleatório para tudo. Contemplar, aleatório, não sei o que mais, tudo, as palavras, a pessoa fica limitada, e uma língua rica dessa. Eu um dia desse procurei assim, falei, bom, acho que eu vou me dar de presente uma coisa assim, bem maluca no Natal, a mim mesmo, sempre todo ano eu dou, que era o dicionário do Wise. Eu gosto daquele dicionário, gosto do Aurélio, qualquer dicionário, teve letrinha eu gosto, até bula de remédio eu tô lendo. Mas o Wise, ele tem aquele grandão. Eu não quero porcaria de coisa no meu computador. Eu quero o Wise para carregar debaixo do braço, que ele tem uns 3 quilos. Mas não vendem mais, não tem mais. Porque você pega uma palavra num dicionário, um dicionário de sinônimos, e eu sempre digo para os meninos, cuidado quando pegarem dicionário de sinônimo, porque o sinônimo que você vai encontrar não é a mesma palavra dita às vezes é uma armadilha. O sinônimo não é a mesma palavra. Sim. O sinônimo não sei o que, não sei o que. Não. O sinônimo de negro não é preto, não é escuro, não é... Eles são... eu gosto muito do dicionário, aquele dicionário analógico que a Lexington edita, porque você tem ele te joga um monte de ideias e tu vai encontrar a palavra certa lá. A palavra que você precisa. Porque a cabeça do escritor, o organismo do escritor,
a alma do escritor, que é o próprio organismo dele, ela precisa da palavra certa. Assim como o músico precisa da tecla certa para o piano, naquela partitura, eu preciso da palavra certa para aquela frase, para fechar aquela frase. Para o ouvinte, leitor, né, quem estiver consumindo aquela arte, ter o impacto, receber a mensagem do jeito certo. Né? Entender que o que é que eu quis dizer, que não foi o vento que passou pelo cabelo do meu amado, da minha amada, seja lá do que for. Foi uma brisa. Brisa, se você começa a entender brisa e a viajar em cima da palavra brisa, a emoção vai vir, né? Porque o livro lido, o livro da palavra escrita, ela emociona muito mais para mim, a mim, que nasci vendo cinema, que trabalho ainda hoje com o visual. A palavra lida é muito mais rica, porque ela me faz criar o meu mundo. Eu não vou engolir o mundo que os outros fizeram e jogaram, uma história contada com todas as imagens. Eu vou só engolir, levar para casa e acabou. Não tenho direito a fazer minha digestão. A palavra lida não é do... Ela fica com você. Ela fica comigo, né? E eu crio o meu ambiente. Quando seja ele o ambiente externo, seja o interno. Quando eu leio a maior escritora, uma das maiores escritoras do mundo, que nasceu na Ucrânia e é considerada brasileira, que é a senhora Clarice Lispector, a figura mais mal compreendida e mais mal utilizada nesse país por picaretas de todas as marcas, principalmente frequentador de rede social. A Clarice, o gigantismo da Clarice vem exatamente dessa riqueza que ela nos dá através das palavras escritas. Eu fico imaginando, como é que eu sei? Eu vi o filme da Macabea, como é que chama? Que da Macabea, meu Deus, lembro já, nessa hora a cabeça já fica. Mas eu vi o filme, um filme bacana e tudo. Mas Clarice não é para fazer cinema com Clarice, é um desrespeito. Porque quando, na aprendizagem, o livro dos prazeres da Clarice, depois de um romance entre Lore e Ulisses, depois de um relacionamento tão bonito, tão grandioso, Lore, eles se prometem um ao outro só irem para a cama depois de se aprenderem o bastante. Então, depois do ato do amor, um vira para o outro e diz: nós já somos tão nós que nós não somos, nós é. Como é que você vai filmar isso? Levar esse sentimento da página para uma tela. Por que essa necessidade? Por quê? Por que essa necessidade de transformar tudo quanto é texto literário em cinema? Não. Eu já vi, existem muitos casos de alguém que viu um filme e escreveu um livro porque viu um filme e tal, mas fez o contrário. Raros, mas já fez. Mas tentar, A Hora da Estrela... tinha me fugido. A Hora da Estrela da Macabea é um bom filme, sim. É um bom filme. Mas é uma coisa medíocre. Porque A Hora da Estrela é um livro e não vai deixar de ser um livro nunca. Nossa. Nunca. Sabe? A Paixão Segundo GH é um livro e não vai nunca deixar de ser um livro. Nem que seja com o Valtinho, com a Fernanda, com a Fernandinha, com não sei. Não vai, não é filme. Filme é filme, livro é livro. Sim. Não vai se transformar. Ninguém pode transformar uma paisagem interior que só a Clarice comove as pessoas, porque ela fala das nossas dores, do nosso medo, do nosso susto eterno, da nossa eterna interrogação e de uma forma muito íntima. Não é? Muito íntima. Muito. Porque, como dizia o Richard Sennett no livro O Declínio da Cultura Ocidental, o Sennett diz que todos nós somos 8 bilhões de caixas pretas que nós não abrimos. Tudo que nós fazemos na vida é atuar. Eu acho que nós somos só isso mesmo. Nós somos grandes atores, né? A gente está aqui atuando,
Eu estou ali olhando para os meus atores ali trabalhando, daqui a pouco eu vou sair com a entonação A, B, C, D, mas na nossa caixa preta não tem psiquiatra no mundo, nem padre, nem pastor, nem coisíssima nenhuma que entre nessa caixa preta. Por isso acho que a gente que criou Deus para essa tentativa de invadir essa caixa preta. Só a gente diante do espelho da gente, às vezes nem assim a gente consegue entender a nós mesmos. Aí a gente procura um analista, que não vai dar em nada, mas a gente procura. Eu vou ser sincero com você, eu passaria aqui fácil mais uns 50 minutos. Mas vamos ter que deixar para o próximo programa aqui do Fox Colloquium. Muito obrigado. Não, na verdade, quem agradece sou eu. Muito obrigado aí por tanto ensinamento. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, o Focus Colloquium vai ficando por aqui. Você pode conferir na nossa playlist aqui do YouTube os outros episódios. Lessa, muito obrigado mesmo. Eu espero que a gente converse em outra ocasião. Focus, a todo o pessoal, Wagner Barbosa, a todo mundo, a todo o pessoal da Casa de Vovó Dedé. Pessoal da Casa de Vovó Dedé, parabéns, gente. Eu amo toda essa equipe aqui que está comigo todo dia, aqui trabalhando, vivendo, se emocionando junto. Esse papo poderoso, tipo de emoção, não aconteceria se não fosse essa turma que está aí trabalhando, né? É isso. Agradecer também ao meu editor, Fábio Campos, a toda a equipe do Focus. Fábio é uma figura que sempre está... Muito obrigado, Fábio, pelas contribuições que eu tenho podido dar e que vou prosseguir. Tranquilo, só estou dando tempo. Tá bom. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado. O Ceará, cada vez mais forte, é o estado que mais cresce no Nordeste. Estamos atraindo novas empresas, ampliando o empreendedorismo e gerando mais oportunidades. E o desemprego é o menor dos últimos 12 anos. Governo do Ceará.